Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, a professora vai explicar para vocês números mistos e frações impróprias. Primeira coisa, o que são números mistos? Ele é um número misturado, ó. Ele se chama número misto porque ele é misturado. Eu tenho um número comum, eu tenho 3, e tenho uma fração junto. Tenho 3 inteiros e 1/2, né? Eu tenho um número misto, formado por números comuns e números fracionários. 3 inteiros e 1/2 é um número misto. Toda fração imprópria, ela é um número misto. Okay? Vamos colocar aqui para a gente ver os exemplos. Então, eu tenho aqui, ó, uma fração, a gente pode dizer que é uma pizza, ó, dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, né? Mais uma pizza dividida em 5 partes, tá? E mais um pedaço, que também está dividido em 5 partes, mas apenas um está tomado. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 unidades de pizza e mais 1/5, ó. Então, eu tenho 2 inteiros e 1/5. Isso é um número misto. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que eu tenho 11 quintos. Por quê? Porque, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, né? 11 estão pintados e está dividido por 5. É a fração imprópria. Então, o número misto é uma outra forma da gente representar uma fração imprópria, tá? Um outro exemplo. Digamos que sejam pizzas também. E agora, essas pizzas foram divididas em 6 partes. Então, aqui eu tenho uma pizza inteira, né? E tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços da outras. Então, eu posso dizer que eu tenho 1 inteiro e 5 sexto, porque 5 estão tomados e está dividido em 6, né? Então, eu posso dizer que eu tenho 1 inteiro e 5 sextos, como também eu posso dizer que eu tenho 11 sextos. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 divididos em 6. Então, 11 sextos. Aqui eu tenho um número misto, aqui eu tenho uma fração imprópria. Então, o número misto nada mais é do que um número misturado, um número comum junto com uma fração, tá? Outros exemplos aqui. Então, aqui, ó, posso dizer que sejam folhas de sulfites, ó. Então, eu tenho uma folha de sulfite, mais uma folha de sulfite e mais um pedaço da outra, mais metade da outra. Então, eu tenho 2 meios, mais 2 meios e mais 1 meio. Né? Se eu juntar tudo, eu formei aqui 5 meios. Ou eu posso dizer que eu tenho 2 inteiros e 1 meio, ó, formei um número misto, tá? Pizza de novo. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 quartos, mais 4 quartos, certo? Mais 4 quartos e mais 2 quartos. Então, eu tenho, ó, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 quartos. Ou eu posso dizer que eu tenho 3 inteiros e 2 quartos, tá? Aqui eu tenho um número misto, aqui eu tenho a fração imprópria. E o outro exemplo, né? Vamos supor que fossem chocolates, ó. Eu teria um chocolate inteiro, mais um chocolate inteiro, mais um chocolate inteiro, mais um chocolate inteiro e mais um pedaço de outro. Então, eu teria 4 unidades e 5 cestos. Ou se eu fosse contar, ó, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 cestos. Aqui eu tenho número misto, aqui eu tenho a fração imprópria. Outra coisa que a gente precisa saber sobre número misto. Todo número misto eu posso transformar. Todo número misto, vamos começar ao contrário. Eu posso transformar todo número misto em uma fração imprópria. Então, olha só. Olha o exemplo que eu tenho aqui. Número misto. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu fazer em preto. 1 inteiro e 2 quintos. Eu preciso transformar ele numa fração imprópria. Então, eu tenho 1 inteiro e 2 quintos. Tá? Como é que eu vou fazer? Super simples, é só você prestar bastante atenção aqui na professora.
O número de baixo, ele vai continuar sendo 5 mesmo. Então, eu já repito 5. Agora, eu tenho que me preocupar com o número de cima. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de vezes, ó. 5 vezes 1, na cabeça. 5 vezes 1 dá 5. E agora, eu vou somar o número de cima, ó. 5 mais 2 vai dar 7. Então, eu transformei, ó. 1 inteiro e 2 quintos é a mesma coisa de 7 quintos. Vou colocar um outro exemplo para fazer junto com vocês. Agora, eu tenho 1 inteiro e 2 terços. Eu tenho aqui um número misto. Eu quero transformar ele numa fração imprópria. Então, é o que eu já falei para vocês. O número de baixo continua sendo ele mesmo. No caso, 3. O que eu faço? Vou fazer de vezes e depois eu vou somar. 3 vezes 1 é 3. 3 com mais 2 vai ser 5. Então, agora, transformei, ó. Virou 5 terços. O número misto foi transformado numa fração imprópria. Outro exemplo, treinando com vocês. Agora eu quero, ó, eu tenho 6 inteiros e 1 meio. Eu quero transformar numa fração imprópria. Então, o número de baixo permanece ele mesmo, no caso, 2. O que eu faço? Vou fazer de vezes. 2 vezes 6, 12. 12 com mais 1, 13. Então, eu transformei, ó, 6 inteiros e 1 meio é a mesma coisa de 13 meios, tá bom? Então, a gente fez a transformação de número misto para fração imprópria. E agora, nós vamos fazer o contrário. Agora, nós vamos transformar uma fração imprópria em número misto. Então, olha só. Tenho aqui uma fração imprópria. 7 quintos. Ela é uma fração imprópria. E eu preciso transformar ela num número misto. Num número comum junto com uma fração. Então, olha só como que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois números, 7 e quintos, e vou fazer uma divisão, ó. 7 dividido por 5. Vou fazer a divisão normal. Então, na tabuada do 5, eu não tenho 7. Vai chegar próximo é o 5, que é o 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. 7, tira 5, sobra 2. A conta é só essa. Agora, o segredo é na hora de montar. Como eu falei pra vocês, o número de baixo permanece o mesmo. Então, eu já vou arrumar aqui, ó. Já vou colocar o número de baixo. Se vocês observarem, o número de baixo é aquele que eu dividi. E é aquele que vai permanecer embaixo. O resultado que deu, ele é a parte inteira, ó. 1 inteiro. E o que sobrou, ele vira o número de cima. Então, 7 quintos, eu transformei ele em 1 inteiro e 2 quintos. Quer comprovar isso por meio de desenhos? Então, vamos lá. Vou fazer dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 7 quintos. 1, 2, 3, 4, 5. Se são 7 quintos, eu vou pintar 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Então, eu tenho aqui 7 quintos. Eu tenho a fração imprópria. E transformei no número misto, ó. Eu tive 1 inteiro e 2 quintos, ó. A gente comprovou isso por meio de desenhos. Pra vocês verem que dá certinho. Outro exemplo, ó. Eu tenho 16 quintos e eu preciso transformá-lo no número misto. Então, o que eu faço? Eu faço a divisão de 16 dividido por 5 e a divisão não tem segredo. Então, na tabuada do 5, eu não tenho 16. O que chega próximo é o 15, que é o 5 vezes 3. Né? E agora eu faço de menos. 6 tira 5, 1. 1 tira 1, 0. Então, a minha conta deu 3 e sobrou 1. Vou montar. Eu já sei que o número de baixo permanece o mesmo. Então, eu já vou colocar aqui 5. O que deu aqui de resultado é um número inteiro. E o que sobrou vai em cima. Então, 16 quintos é a mesma coisa que 3 inteiros e 1 quinto. E se eu for desenhar, eu vou observar que vai ser a mesma coisa. Tá bom? O último exemplo. 5 terços é uma fração imprópria e eu preciso transformar no número misto. Então, eu divido 5 por 3. Na tabuada do 3 não tem 5, que vai chegar próximo é o 3 vezes 1, que vai dar 3. E vai sobrar 2. Eu já sei que o número de baixo permanece o mesmo, então, eu já coloquei aqui o número de baixo. O que deu de resultado? 1 é a parte inteira e o que sobrou que vem em cima. Então, 5 terços é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 terços.
Gente, se você ficar em dúvida, talvez a dúvida não apareça agora, mas apareça na hora do exercício, você volta no vídeo e assiste quantas vezes você precisar. Beijos!